sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, o programa que valoriza a cultura, a tradição e as histórias de quem forjou a nossa identidade. Hoje nós temos o prazer de estar com a nossa convidada, a Estrelita Maris Toqueto Sinhaque. Se nós pronunciarmos corretamente, né, a Estrelita seria Tinhaque, certo? A Estrelita foi a mentora, quem criou o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, além de outras tantas iniciativas que ela teve aqui no nosso município. Então, Estrelita, nada mais certo do que convidarmos você a participar desta entrevista no ano que nós comemoramos os 35 anos do Círculo Cultural, né? E também os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Estrelita, por gentileza, fale para os nossos ouvintes, né? As pessoas que nos assistem, né? Conte um pouco da sua história para nós. Boa tarde. É um prazer muito grande ter sido convidada aqui por você para esse programa que vai inaugurar logo. E vamos apresentar então o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Bom, você me perguntou como que surgiu o Círculo. A história da imigração italiana é bastante antiga, ela teve muitos reveses. Como já todo mundo sabe, não sei se seria importante destacar, mas os italianos, eles foram discriminados, foram perseguidos no tempo da guerra, e aquela coisa, a colonização italiana tinha aquele estigma, sofreu bullying, né? As pessoas sofriam muito bullying, porque o dialeto italiano, o dialeto vêneto, ele tinha aquele sotaque que quando saía do círculo das pessoas descendentes de italianos, então já sofriam aquele deboche, aquela, né, brincadeira. Eu tenho muita experiência disso porque eu trabalhei no Seminário Apostólico Nossa Senhora do Caravaggio, e os meninos vinham do interior das cidades. E depois do círculo do seminário, eles iam cursar o ensino médio no Rosário, em Porto Alegre. E lá era um problema o sotaque, a pronúncia, o vocabulário italiano. Nós dizemos italiano, mas era o dialeto. Então, assim, eu mesmo fui como professora de língua portuguesa, era aquela que dizia para os alunos: não falem esse dialeto, porque ele está prejudicando vocês. Depois vocês vão para o Rosário e vocês irão sofrer, porque os porto-alegrenses não vão aceitar esse sotaque de vocês. Então, falem português e não falem o dialeto. Então, mais tarde, eu trabalhei muito nisso. Mais tarde, quando eu fui secretária de Educação, nós iniciamos um trabalho de pesquisa sobre cada comunidade, os seus antepassados, a sua cultura, todo o interior de Farroupilha, onde havia uma escola. Os professores, junto com as famílias, começaram a fazer essa pesquisa. E foi muito, muito bonito, muito interessante, porque as pessoas começaram a ser valorizadas. Que aquilo não era ter vergonha, não tinha que ter vergonha de ser colono, de ser italiano. Então, a gente fez, inclusive, exposições nas comunidades, feitas pela escola, pelos professores, pelos alunos. Foi uma coisa maravilhosa, e aquilo despertou realmente em mim a importância de valorizar a cultura italiana. Então, e daí que começou assim a primeira ideia. Então, pelo que eu entendi, de valorizar a nossa cultura. A nossa cultura italiana aqui, da nossa região, da nossa cidade. Sendo que no passado você também disse, não falem assim, vamos corrigir. Eu mesma era uma pessoa que muito legal. Pedia para os meus alunos não falarem o dialeto, que era o dialeto, e dizer, o dialeto, ele prejudica vocês. Vocês não podem falar.
Naquele momento, Sim. realmente era interessante essa postura, porque eles tinham que aprender o português. Porém, não é que fosse para eliminar, né? Eliminar a cultura. Sim. Mas, assim, o que despertou mesmo, assim, a importância de como seria interessante, útil e de valor a gente retomar essa cultura. A cultura. E foi aí que iniciou Sim. a minha percepção da necessidade De criar de ter o alguém que reunisse isso e que... Estrelita, e voltando um pouquinho, as tuas raízes, você é de descendência italiana? Italiana pura. Aliás, até meus filhos é descendência italiana pura. Nunca misturou nenhuma outra etnia? Nunca teve mistura. Minha família é do norte da Itália, do Vêneto, de Montebelluna, e... E do lado da mãe, qual é teu sobrenome? É Toccheto, né? Isso. A minha mãe é Cavalli. Cavalli. Cavalli é um sobrenome bem conhecido na Itália. Muito conhecido. Cavalli, por parte do meu pai, é Toccheto, e a minha avó materna, então, era Piazza. E por parte de mãe, a minha mãe, o vovô era Cavalli, e a minha avó era Massotti. Todos do Vêneto. Todos. E eu tenho a cidadania italiana por parte de uma avó que é Caterina Bernardella, que não é nem das primeiras, das gerações mais próximas, mais antiga. Bernardella, o sobrenome que veio para o Brasil e que eu consegui obter a cidadania italiana. Maravilha. Então, Estrelita, você, dentro da Secretaria da Educação e Cultura, que na época você era a secretária, faz uma pesquisa sobre as origens italianas aqui do município, é isso? Assim, foi uma pesquisa assim, de cada comunidade saber a sua história. Então, os professores com os alunos, em entrevistas que eles mesmos fizeram, junto aos pais, aos vizinhos de cada comunidade. Então, quem tinha chegado lá por primeiro, como era, o que eles faziam, as comidas que eles tinham, fatos pitorescos, interessantes de cada comunidade, que foram assim reunidos para eles mesmos, não foi para a prefeitura, no momento não foi para a prefeitura. Foi só local de cada comunidade. Cada comunidade fez a sua pesquisa, fez a sua exposição dos objetos, dos livros, de fotografias. E foi bem bonito, foi muito interessante. Foi um trabalho lindo que os professores gostaram muito de fazer. As famílias ficaram felizes, porque uma coisa assim que nunca ninguém tinha dado valor. Né? Então foi bem bonito. E antes disso, então, não existia nenhum trabalho de valorização dos primeiros imigrantes que aqui vieram? Olha, que eu soubesse, não tinha nada. Não tinha nada. A gente sabia de algumas pessoas assim que estavam... Tinha o seu Ornag, que já faleceu, que reunia, que guardava as coisas, mas também não passou para ninguém. E não tinha, né? Então, no começo foi isso mesmo. E a partir daí, quando eu saí da secretaria, que eu comecei a pensar sobre assim, criar uma instituição, uma entidade que congregasse os imigrantes, os descendentes de imigrantes, e que fizesse um trabalho nesse sentido, né? Foi depois que eu saí da Secretaria de Educação. Olha, e Estrelita, então assim, naquele momento, quando você tem essa ideia de criar o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, né? Você sentiu alguma dificuldade nessa busca de parcerias, de ajuda? Quem estava contigo nesse momento? Então, vamos lembrar que assim, quem iniciou realmente, que me despertou para criar esse círculo, foi uma pessoa que até já faleceu, o Franco Imbriante. Muita gente conhece. Sim. Ele, infelizmente, já partiu. Ele já estava trabalhando
para fazer os passaportes, cidadanias, a né? cidadania italiana para os descendentes em Garibaldi, em Bento Gonçalves. Então, assim, ele que me procurou, e porque ele sabia que, assim, a gente estava conversando com várias pessoas que precisavam, e ele disse, não, podemos criar o Círculo Italiano, tem o Círculo de Porto Alegre, Massolin de Fiori, já tem em Bento Gonçalves e tudo, eu te ajudo. Então eu disse, então vamos. E aí, assim, eu conversei com várias pessoas que estiveram do meu lado, muitas pessoas, mas assim, todas com vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber como, o que fazer. Então a gente discutiu a ideia, criamos o círculo, registramos e começamos um trabalho assim, de divulgação, que nós queríamos reunir os descendentes italianos e auxiliar para fazer a cidadania italiana, essa pesquisa, né, de busca dos antepassados, que ninguém sabia como fazer. Então a gente começou a dar orientação, fizemos o círculo, começamos a dar orientação, as pessoas começaram a chegar e se associar ao círculo. Nós tivemos, assim, no início já, bastante associados. E a gente começou a promover vários eventos também. Então, assim, se tornou um grupo bem interessante. Né? Foi bom. E você, aqui no município de Farroupilha, criou também um museu Casa de Pedra, é isso? O museu, não sei o nome correto. Museu Casa de Pedra. Casa de Pedra. Isso foi também buscando resgatar a cultura italiana? Com certeza, porque nós não tínhamos nada, então... A partir daquele trabalho feito pelas escolas, nós vimos que no município teria muita coisa. E tínhamos a Casa de Pedra, que havia sido decretada de utilidade pública pelo prefeito anterior, mas estava parado aquele processo. E o prefeito, então, o Sinhac, né, meu esposo, ele entrou em contato com a proprietária para resolver a situação, fez o pagamento, e a partir daí nós entramos em contato com o Ministério da Cultura, conseguimos que o próprio Ministério da Cultura enviasse os seus técnicos, os engenheiros e tudo para fazer a restauração da casa, exatamente de acordo com os moldes da época. E essa restauração levou 2 anos e foi feita assim, com os critérios exigidos, né, pelo Pró-Memória, SFAM Pró-Memória, na época. E o município não precisou colocar recursos, porque nós conseguimos os recursos todos através do SFAM Pró-Memória, do Ministério da Cultura, e até que a casa ficou pronta. Então, nós contratamos algumas pessoas que já estavam trabalhando conosco na prefeitura e que gostavam, e que também conversavam com a gente sobre essa parte de reavaliar a cultura italiana, de recuperar. E eles, então, foram designados para essa tarefa. Nós tivemos 3 funcionários que trabalharam nesta organização do museu, primeiro na busca dos objetos e documentos junto às comunidades. A gente já tinha algumas referências pelo trabalho feito pelas escolas anteriormente. Então, assim, procurar as pessoas, convencê-las de nos oferecer, de nos doar os objetos para serem colocados lá. Tudo foi feito legalmente, com contrato, né, de responsabilidade, né? Tudo que está lá foi feito na época. Não sei se posteriormente, porque eu não tenho ido ultimamente lá, não tenho ido, mas assim, foi feito tudo uma coisa muito legalizada. Muito criteriosa. Bem criterioso. Cada objeto lá tem quem é o proprietário, tinha pelo menos no nosso período ali, que a gente esteve. E até que conseguimos inaugurar, no ano de 88, o Museu Casa de Pedra.
né? Nós temos Foi. a informação de que o museu sofreu uma nova reforma, né, no ano passado. Sim. E está novamente aberto ao público. Eu acho que vale a pena, né, a comunidade conhecer, visitar, ver essa obra que vocês criaram com tanto carinho, né, no passado e com empenho de muita gente da comunidade. Muita né? gente que se empenhou. O Museu Casa de Pedra, a casa em si, foi a primeira casa de comércio de Farroupilha. Olha. Foi a primeira casa de comércio. Por isso ela tem o seu valor histórico também, né? Porque lá naquela região do Santa Rita era o centro da Nova Vicenza. Era Nova Vicenza o nome da cidade, né? Sim. E lá era o centro e aquela era a casa de comércio que tinha. E posteriormente, com a construção da estrada de ferro, que ficou aqui mais na parte superior, então o centro foi transferido para cá. Mas ela tem uma história, essa casa. Não é simplesmente uma casa de pedra que foi construída para ser um museu, não. Ela... E você lembra de que família pertencia a essa casa? Poxa vida, Não? eu podia ter pesquisado, mas eu não lembro. Sem não. problemas. A dona era uma senhora, mas não estou lembrada. E hoje, O nome Estrelita, o Círculo, né, só para complementar, porque hoje eu tenho o prazer de estar presidindo o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro, ele consta com aproximadamente, não sei o número exato, mas 450 pessoas, gira em torno disso, de associados. Claro que não são associados pagantes, né? São sócios, pessoas que participaram do Círculo. Estamos com quase 60 alunos, já não ultrapassamos isso, tá? Mas a gente tem uma busca, e a gente vê que no passado vocês trabalharam muito bem essa questão do resgate da cultura, de ações culturais, que hoje a gente tem alguma dificuldade, até pelo número de pessoas de participarem, né? Tu lembra de algumas ações que foram desenvolvidas, alguma coisa que te chamou a atenção nesse período que você presidia o Círculo? Bom, eu fui presidente, então, por 2 períodos, e naquele período, assim, nós promovíamos jantares, onde confraternizava todos os sócios. Também nós criamos um coral. Na época nós tivemos o coral, e esse coral foi com patrocínio das lojas Colombo, que o maestro, né, que estava conduzindo esse coral, ele também tinha um coral das lojas Colombo, então o seu Colombo nos patrocinou. Nós tivemos assim o apoio muito grande do jornal Farroupilha, que nos cedeu o espaço, era a nossa sede, era onde o jornal Farroupilha primeiramente tinha a sua sede. Depois, quando ele saiu, ele nos cedeu o espaço, né? E a gente nós estávamos assim com assessoramento na parte de pesquisa dos antepassados, a origem deles, encaminhamento. A gente tinha, inclusive, advogado que fazia assim baixíssimo custo. Tudo foi assim um começo, né? Todos se uniram. E a gente seguidamente fazia alguns eventos, assim, algum coquetel, alguma coisa na nossa sede. Quando nós mudamos ali saindo da sala do jornal, aí nós alugamos uma outra sala. Já tínhamos condições até de pagar um aluguel, vê assim. Ótimo, nos primeiros anos a gente até conseguiu. E depois nós viemos então aqui para onde nós temos hoje o Chabá, em cima do caminho do trem. Olha, eu fui a Porto Alegre para conversar com os diretores, os donos do prédio, porque estava abandonado. Que era da Vinícola Rio Grande. Era da Vinícola, eu conversei com eles e eles estavam muito assim apreensivos, achando que a gente iria querer depois fazer alguma ação de querer ficar. Sim. E tudo, mas assim, fizemos um contrato, eles não nos cobraram aluguel, nós fizemos uma pequena reforma, nós mesmos, e pintura, e ajeitamos, assim, ficou uma sede muito boa para reunir as pessoas. Então ele tinha muitos encontros, algumas palestras,
né? E fizemos algumas coisas. Mas o mais importante, assim, eu acho que foi as aulas de italiano. Isso, de tudo foi o que nós conseguimos, assim, o mais importante. Porque as aulas de italiano, elas levaram muita gente a conhecer a língua italiana e não ficar só no dialeto. Porque hoje em dia na Itália não se fala mais o dialeto. A gente fala o italiano. Então, conhecer a língua da Itália, que é um país tão lindo, tão maravilhoso, e todo mundo que vai à Itália, que tem oportunidade, gosta tanto, e é muito bom saber o italiano, porque o dialeto eles mesmos não compreendem. Não nos entendem mais. É mesmo. Estrelita, você criou então o Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro com o objetivo de resgatar a nossa cultura, certo? Sim. Você conseguiu observar uma mudança na comunidade, que as pessoas perderam a vergonha de se dizerem descendentes de italiano, porque teve um período da vida das pessoas que aqui vieram colonizar o Brasil, que se sentiram envergonhados de serem italianos, tinham vergonha de se assumirem como descendentes. Você chegou a observar essa vergonha por causa desse bullying? E também a melhora, um resgate da valorização dessa nossa origem? Mas com certeza. Olha, o meu avô, Cavalli, eu lembro que a mamãe contava, na época da guerra, eles eram proibidos de falar italiano. Eram proibidos de falar o dialeto, no caso, né? O italiano deles, para eles, era o que nós chamamos de dialeto vêneto. Tinham que esconder os cavalos, porque o exército vinha e tomava para o exército. Uhum. Mas assim, eles não podiam demonstrar o que eles eram. Eles tinham que fazer um disfarce, né, da cultura deles. E da língua, então, a língua era proibida. E durante muito tempo, como eu te falei, ainda quando eu dei aula, ainda tinha muito essa questão de sofrer bullying por causa do sotaque. Então, assim, no momento que a gente valoriza, que a gente conversa com essas pessoas e vê como foi importante para o nosso país, para a nossa região, eles terem vindo, e toda essa cultura que eles têm, o que eles estão nos legando, tudo o que eles legaram para a gente, eles só têm que ter motivo de orgulho no dia de hoje. Então, eu acho que assim, o Círculo ajudou sim e continua ajudando as pessoas a sentirem, a terem o seu próprio valor, a demonstrar o seu próprio valor. Ninguém hoje em dia tem vergonha de falar o dialeto. Que eu saiba, ninguém mais tem vergonha. Todo mundo adora mostrar que sabe falar o dialeto. Não é isso? Eu não sei se você percebe isso. O dialeto italiano, eu vejo, nós temos uma procura muito grande hoje pelos alunos que querem aprender a falar italiano. Estrelita, então, diante do que nós temos hoje na nossa comunidade de preservação, de valorização, seja de prédios, né, da cultura italiana, do curso de italiano, das coisas que vêm acontecendo no nosso município, você teria alguma sugestão, alguma outra visão do que poderia ser feito para que nós pudéssemos incrementar, melhorar o que se faz hoje pela cultura italiana e das outras etnias também, que fizeram parte, né, da construção desse município? Olha, eu acho que, assim, em geral, as pessoas se preocupam muito mais, assim, na questão financeira, profissional, né? É o que eu vejo hoje em dia, principalmente, né? O foco é profissional, é financeiro, é criar os filhos, tá bem, é de comprar um apartamento, é uma casa na praia, não sei. E a pessoa esquece um pouco desse lado. Então, o que eu vejo, assim, que às vezes produz bastante resultado, são os eventos, né? Os eventos e muita divulgação. Eventos em todos os níveis, eventos privados, assim, da própria instituição, do próprio círculo, no caso, da Secretaria de Cultura ou outras instituições que
porventura estejam existindo no município, e a divulgação, né? Através da divulgação dos eventos, muitas pessoas são atraídas. E aí, quando elas são atraídas, às vezes nem conhecem, não sabem, nunca deram importância, mas através de um evento, de uma feira, elas tocam no coração. Ah, mas meus avós também estiveram nessa situação, meu Deus, eu não sabia disso. Então, isso começa a sensibilizar as pessoas, né? Então, assim, na minha visão, eu acho que é dessa forma assim, que a gente pode... Sim, pode. Né? Ok. Bom, Estrelita, nós estamos já nos finalmente aqui do nosso programa, né? Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos farroupilhenses hoje? Bom, eu gostaria então de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, colocar minhas opiniões assim com simplicidade, do meu jeito, que eu sou uma pessoa muito simples, e ver assim, e dizer assim, que tudo que se investe em cultura só faz o bem. Tem um valor extraordinário para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Então, o trabalho do Círculo, ele tem que continuar sendo aprovado, apoiado e acompanhado e auxiliado também, porque se não há a participação, as coisas não vão para frente. Se as pessoas não contribuem, não colaboram, a gente sabe que existem muitas prioridades assim na área da saúde, né, especialmente, digamos, mas a parte cultural, a parte das nossas origens, olha, para chegarmos aqui, quanta coisa, quanta gente fez o máximo que pôde. Então nós também temos que deixar o nosso legado. E sempre é bom que o nosso legado seja positivo. A gente quer ser lembrado por alguma coisa que a gente deixa na nossa comunidade. Então é isso. Vamos todos participar, que é muito importante, faz muito bem para todo mundo. E a gente vai ser uma comunidade mais feliz, mais tranquila, porque quem se perde, quem não tem valor, não tem as suas raízes, não valoriza as suas raízes, geralmente se perde no mundo e não tem a sua felicidade. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Obrigada, Estrelita. Foi um prazer estar aqui com você, falando sobre o Círculo, né? Falando sobre a sua trajetória neste município, né? E a gente espera que mais programas possamos ter junto a você e desejamos, né, para ti, para tua saúde, para tua família, muita saúde, muitas felicidades e que continue, né, nos ajudando nesse crescente do Círculo, né, que vem acontecendo. Muito obrigada, Estrela. Muito obrigada. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso